Henker que vive duas vezes. Capítulo 179. Shadow Dojo, 4. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. Quando entrei no tutorial pela primeira vez, não sabia o que fazer. Disseram que havia uma maneira de conseguir o Elixir, mas eu não sabia como passar por ele. Enquanto eu estava me perguntando se deveria simplesmente desistir, eu o conheci. Valebish, meu primeiro amigo que eu odiava, mas também estava agradecido. A primeira impressão que o irmão de Yeon-woo teve de Valebish foi que ele era assustador. Para alguém que nasceu na Terra e só viu humanos durante toda a sua vida, um meio gigante de 5 metros de altura obviamente pareceria um monstro. Mas, ao contrário de sua primeira impressão, Valebish ensinou isso e aquilo a seu irmão mais novo na sessão A, enquanto seu irmão estava lutando. Seu irmão aprendeu muitas coisas com Valebish, como abrir a janela do sistema e como verificar suas características e se acostumar com a torre. Graças a ele, seu irmão foi capaz de aprender rapidamente a característica superior 10.000 imunidade e usar mana depois de passar na sessão A, TN, psicometria alterada para 10.000 imunidade. A combinação do humano com o meio gigante ficou bastante famosa no tutorial, e pessoas como Vieira Dun os abordaram com interesse. Essa pessoa que era a bruxa das estrelas, assim como amante de seu irmão. E assim a equipe de 3 conseguiu passar pelo tutorial, e sua equipe contratou mais membros à medida que avançavam. Foi assim que o Team Artia foi criado. Uma pequena equipe de 9 membros. Naquela época, ninguém teria imaginado que eles se tornariam um clã grande o suficiente para ameaçar os 8 clãs. Eles eram muito diferentes de Yeon-woo, que passou pelas 7 sessões tocando apenas solo. Foi por isso que Valebish e Vieira Dun foram especialmente especiais para o seu irmão. O mais estranho é que depois de cortarem os laços, Valebish se escondeu completamente. Outros membros viverão suas próprias vidas ou ingressaram em altos cargos nos 8 grandes clãs. Mas Valebish só era visto ocasionalmente e não fazia nada em particular. No entanto, uma coisa que foi confirmada foi que ele foi o cara que primeiro levou Artia à queda. Mesmo que Yeon-woo não soubesse dos detalhes, esse cara não era melhor do que Baal ou Leonte, que literalmente esfaqueou as costas de seu irmão. 0 horas 0 minutos e 0 segundos underscore 02. 0 horas 0 minutos e 0 segundos underscore 01. O tempo de preparação terminou. A primeira sessão da primeira porta está começando. Uma parede invisível desapareceu. A sombra de Valebish ergueu sua espada bastarda e rugiu. Lá vai ele. Aquele grito maluco. É tão irritante toda vez que ouço isso. Shannon falou em tom irritado. Foi uma habilidade superior que fez seus oponentes se sentirem fracos. Originou-se da espécie gigante, Jotunheim Shout. Mas para Yeon-woo, que tinha o traço Cold-Blooded, isso não adiantou muito. Como se o cara tivesse percebido isso, ele imediatamente caiu no chão com. Era uma habilidade bastante conhecida chamada Berserker. Ele ficou confuso, mas sua destreza e poder de ataque seriam aumentados em 300% menos 500%. Como seu efeito de explosão foi adicionado a isso, quase não havia ninguém que pudesse ficar cara a cara com ele no campo de batalha. Essa também foi a razão pela qual ele recebeu o apelido de Espada Yasha. Um Yasha era um monstro que vivia no inferno. Warcry e Amplified Explosion eram marcas registradas de Valebish e eram um grande incômodo para seus oponentes. Foi também por isso que Shannon e Hyeong suspiraram exasperados. Hyeong entrou em confronto com Artia várias vezes no passado e foi ferido por Valebish em batalha, e Shannon perdeu vários de seus subordinados para ele. Equipamento mágico. Mas Yeon-woo não parecia nem um pouco nervoso na frente de um cara assim. Se houve algo que ele mudou, foi que ele também tirou sua baioneta mágica. A adaga de Karshina estava na outra mão. Bum! Yeon-woo bateu suas asas de fogo e voou em direção a ele. Com uma força que fez o chão tremer, Valebish voou para trás. Yeon-woo começou a correr novamente. Ele não tinha usado o Magic Equip até agora, mas depois de liberá-lo uma vez, ele continuou a girar seu circuito mágico movendo-se pelas diferentes seções. Na segunda sessão, um mago de guerra chamado Black Skull apareceu, mas Yeon-woo foi capaz de lutar facilmente contra seu fogo sagrado. Na terceira sessão, ele conheceu a primeira cauda do 9 Caudas, um dos 8 grandes clãs, e na quarta sessão, ele conheceu o segundo bispo do Exército do Diabo, membro, que estava usando uma máscara. Todos os jogadores que influenciaram a torre estiveram aqui. Acelerar na primeira sessão não era mais importante. Ele queria lutar com todas as suas forças, observando tudo o que as sombras tinham. E quando ele chegou na 21ª sessão, ele encontrou a sombra do Deus da Espada. Isso foi antes de ele aprender sua habilidade superior, mas sua técnica de espada ainda era afiada. Também era familiar para Yeon-woo. Foram os 8 punhos extremos. No entanto, apenas o básico era familiar. Era diferente dos 8 punhos extremos que Yeon-woo usou. Foi um pouco mais limpo e profundo. Havia etapas que Yeon-woo não conhecia, então foi difícil lidar com ele. Mesmo que você tenha o mesmo professor, não acho que devemos considerar a técnica de espada do mestre igual à do Deus da Espada. Falando francamente, o Deus da Espada já estava no nível Arhat. O Deus Sabre descreveu francamente a diferença entre Yeon-woo e o Deus Espada. Ao contrário de Yeon-woo,
que lidava com diversas áreas de especialização, o deus da espada se concentrava apenas em sua espada. O tempo que investiram no treinamento de sua espada foi diferente, e a compreensão do deus da espada foi muito mais profunda. O deus da espada já havia feito seus 8 punhos extremos, e ele até os ajustou para como ele gostava. Yon-Woo ganhou o novo nome de 8 espadas extremas, mas ainda não havia se desviado do alcance dos 8 punhos extremos. Na batalha, se fosse limitado à espada, é possível que mesmo o rei marcial não seja capaz de derrotar o deus da espada. Essa foi a razão pela qual o rei marcial aceitou o deus espada como seu discípulo. Mas é por isso que acho que você pode aprender muito com ele. Assim como o deus sabre disse, os movimentos do deus espada inspiraram Yon-Woo. Ele conhecia apenas 5 dos 8 escritos de adivinhação e viu métodos para abrir os 3 restantes. Esta foi a razão pela qual ele estendeu a batalha com Sword God, para ver como ele havia traçado seu próprio caminho. Mas é claro que a vitória foi de Yon-Woo. A lâmina da baioneta mágica foi plantada no pescoço do deus da espada. Quando ele girou a espada, a cabeça da sombra caiu. Você terminou o teste do 21º andar. Você está sendo transportado para a próxima sessão. Por mais que Yon-Woo estivesse indo, estava caótico lá fora. Ele é louco. Classificação do 21º andar. Primeiro, Vivasbate. Segundo, Nayu. Oitavo, não revelado. Ele não estava em 15º há pouco? Mas ele já está em 8º? Droga. Todos sabiam que, não revelado, significava Yon-Woo. O interesse deles estava apenas em quão alto alcançaria a classificação de Yon-Woo. E hoje, a classificação de Yon-Woo continuou a subir ridiculamente. Fazia apenas um dia, não, para ser exato, meio-dia. Enquanto outros demoravam alguns dias, ou mesmo alguns meses, Yon-Woo atravessava as 5 portas sem qualquer descanso. E, claro, o sistema reconheceu essas conquistas como karma, por isso também aumentou exponencialmente. E se ele também conseguir o primeiro lugar no 21º andar? Sem chance. Pelo que alguém disse, todos os jogadores tinham rostos de, e se? O significado do Hall da Fama no 21º andar era diferente dos outros andares. O primeiro lugar, Vivasbate, era o nome do muro que bloqueava todos os altos escalões e clãs. Era o nome de Alforone. Mesmo o segundo colocado, Martial King, não conseguiu escalar aquela montanha. Mas e se Yon-Woo escalasse isso? Então todos os rankers e clãs que o desprezaram porque ele era um jogador do andar inferior teriam que voltar sua atenção para ele novamente. Porque isso significava que poderia haver alguém que pudesse escalar o muro de Alforone. Então os jogadores pensaram que mesmo ele sendo o acumulador, ele não seria capaz de fazer isso. Porém, mesmo quando diziam isso, seus olhos mostravam outra coisa. Como foi o acumulador quem fez coisas impossíveis? Ele poderia fazer algo impossível novamente. Reid, o que você acha? Como Dylan estava pensando a mesma coisa, ele olhou para Reid. Não sei. Reid reclamou com o lábio inferior esticado. Se eu soubesse disso, abriria uma loja psíquica, não é? Mas os feriais de Reid não perderam atenção. A sombra que Yon-Woo viu no 24º andar era alguém que ele nunca tinha visto antes. Era alguém que ele não tinha visto no diário. Definitivamente não era alguém do passado. Havia um novo jogador habilidoso? Se fosse alguém que recentemente entrou no Hall da Fama, Yon-Woo precisava tomar nota dele. Era possível que ele visse essa pessoa mais tarde no futuro. Com um corpo ágil, a pessoa dava uma impressão geral fraca. Era difícil dizer se era uma garota ou um cara. Mas quando a pessoa agarrou a espada, Yon-Woo sentiu uma ameaça invisível. Havia uma nitidez naquele movimento suave. E de alguma forma, era familiar. Seseung-nin? Não. Para ser exato, estava em algum lugar entre o rei marcial e o deus da espada. Ele percebeu que era um pouco diferente dos 8 punhos extremos. De repente, Yon-Woo pensou no que o rei marcial havia dito. Que ele era o terceiro discípulo. O primeiro era o deus da espada e o segundo era alguém que ele não conhecia. Essa pessoa poderia ser o segundo discípulo? Yon-Woo verificou o nome de seu oponente novamente. 11º, Noturno. Noturno. Eles estavam originalmente em 10º, mas foram empurrados para baixo porque Yon-Woo estava agora em 8º. Vendo como eles estavam acima do deus da espada, isso significava que eles tinham ainda mais potencial do que ele. Yon-Woo começou a lutar contra a sombra que viu pela primeira vez com os 8 escritos de adivinhação. A 28ª sessão era o antigo líder dos Elohim, Hayate, que era conhecido por estar morto. Yon-Woo ouviu dizer que sua especialidade era relâmpago porque ele era apóstolo de um deus chamado Thor. Para Yon-Woo, que tinha uma habilidade semelhante chamada Fire Rain, havia muito o que aprender. À medida que um raio se acumulava acima dele, Yon-Woo tentou despertar seu sangue de dragão pela primeira vez. Escamas de dragão deslizaram por sua pele enquanto Fire Rain brilhava. Bum! Pente, mesmo sendo uma espécie dracônica, isso é um pouco injusto. Ele estreitou seus olhos dracônicos. As balanças da marinha subiam e desciam. Como se reagisse a isso, um ser que estava distante franziu a testa diante de seus próprios ferimentos.
Comprimento de 10 metros. Ela tinha olhos e asas ferozes, e sua cauda tremia violentamente. A rainha do verão liberou sua fúria contra a pessoa que se atreveu a machucá-la. Bum! Embora ela fosse menor que a rainha do verão que ele viu na guerra com Xiongivado, o medo do dragão que ela exalava foi suficiente para fazê-lo estremecer, mesmo tendo o traço sangue frio. Era apenas uma sombra, mas por ter sido feita com dados da rainha do verão, sua personalidade era a mesma. Os olhos arrogantes olhando para baixo. Era um olhar que apenas as espécies dracônicas poderiam ter. A rainha do verão cuspiu seu hálito. Yon-Wu enfiou a adaga e a baioneta mágica de Karshina em Entrenion e puxou Vigrid e a Aegis. Agora, ele realmente tinha que usar tudo o que tinha. Caso contrário, sua vida estaria em perigo. Sobretudo. Por trás disso, ele está lá. Depois do quinto colocado Summer Queen, seria o quarto colocado Cha Jeong-Wu. Então ele teve que superar isso. Mesmo sendo apenas uma sombra, era uma imagem de seu irmão quando ele subia a torre. Ele queria ver com seus próprios olhos e não através do diário. Assim que pudesse, mas, ao mesmo tempo, ele queria ver isso o mais tarde possível. O julgamento da 33ª sessão está começando. Em breve, sua batalha com o quarto lugar, Cha Jeong-Wu, acontecerá. Prepare-se para a batalha no tempo restante. Considerando sua condição atual, você terá mais tempo para se preparar.